meu apelo já inicial é que você possa acreditar e confiar em Deus. Eu vou pedir ajuda da sonoplastia. Fica um pouco distante, né, o leitor? Por que eu e com você confiamos em Deus? Ou porque nós temos motivos para confiar em Deus? Eu tenho uma lista de ações, textos bíblicos, que vão nos mostrar por que confiar em Deus e por que crer nele. Por exemplo, queridos, a Bíblia diz que Deus não tem necessidades. Atos 17, 25 diz que ele não é servido por mãos de homens. Deus não precisa de nada. Aí tem uma diferença entre Deus e nós. Você e eu começamos o dia tendo necessidade de alguma coisa, sim ou não? Aliás, se não fossem as necessidades, nós não levantaríamos da cama. E eu preciso levantar para me alimentar, para trabalhar, para vencer na vida. Mas Deus não depende de nada e de ninguém. Na verdade, Deus nunca tira uma soneca, nunca deixa de respirar. Deus não precisa de alimento, de dinheiro, de conselhos. Deus não precisa de médico. Deus, o Senhor, não tem necessidades. Deus é a fonte de vida. Jesus, uma vez falando de Deus, disse que, João 5, 26, a referência, diz, o Pai tem a vida em si mesmo. Deus simplesmente é a vida. Deus tem a vida, a própria vida. Deus existe sem ajuda. Eu sei que é um mistério, muitos não entendem isso, mas a Bíblia diz que Deus sempre existiu. Deus, então, é fonte de vida. A Bíblia também nos conta que Deus é eterno. Tem vários textos que vão reforçar sobre isso. Salmos 92, o salmista diz, antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Deus nunca começou e nunca deixará de existir. Deus existe eternamente. Sabe por que eu estou dando essa lista de argumentos? É só para dizer por que você pode confiar em Deus. Deus não tem necessidades, Deus é a fonte de vida, Deus é eterno. A Bíblia diz para mim e para você também que Deus, por exemplo, inventou o tempo. Salmo 74, 16 diz, Deus diz, né, teu é o dia e tua é a noite. Deus é eterno. Sabemos também, pela palavra de Deus, que Deus é santo. Um texto muito usado nos sermões para falar sobre a santidade de Deus é o começo do capítulo 6 de Isaías, quando fala que Deus é santo. Som. Deus é santo. Quando Isaías contemplou a Deus, você deve conhecer a história, ele ficou impressionado com a reverência com que os anjos saudavam a Deus. Ele ficou tão impressionado que ele desejou, na verdade, se afastar de Deus e dizer, Senhor Deus, eu não mereço, eu sou um pecador, eu sou impuro, eu não poderia nem estar aqui. Os anjos, com total reverência, diziam, conhece o texto? Santo, santo, santo é o Senhor. Meus queridos, a Bíblia também diz que Deus nunca erra. Tiago, de 1:13, diz, Deus não pode ser tentado pelo mal. Toda decisão de Deus é exata, cada palavra de Deus é apropriada. Deus não comete nenhum erro. Deus, então, não tem necessidades, Deus não tem idade, Ele é eterno. Deus é a fonte de vida, Deus é santo, Deus não erra. É por isso que Isaías disse, né, que não, Deus dizendo, eu sou Deus, Isaías 46, 9, e não há outro semelhante a mim. Mas sabe o que eu acho também interessante? Além de Deus ser tão grandioso, poderoso, imenso, a Bíblia diz que Deus é amor. O próprio amor é Deus. E a Bíblia nos lembra que esse Deus amoroso se importa com a humanidade, se importa comigo e com você. Deus amou o mundo de uma maneira tão grandiosa que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê, que crê em Deus, em Jesus, possa viver e possa também ter a vida eterna. Você conhece esse texto? E muitos outros textos apresentam informações sobre o amor de Deus. Por exemplo, a carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, 1 João 4, 7, 8, João diz, amados, temos que nos amar uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus. E aí você deve saber essa frase, porque Deus é amor. Um pouquinho mais para frente, o mesmo João diz, capítulo 4, versículo 16, Deus é amor, e
todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. E no versículo 19 ele diz assim: nós o amamos, quer dizer, nós amamos a Deus, por quê? Sabe por quê? Porque Deus nos amou primeiro. Deus me ama e Deus te ama também. Deus nos criou. Deus nos formou. Eu sei que muitas pessoas têm dificuldade de entender isso. No mundo em que as pessoas fazem mal um para as outras, ou quando fazem alguma coisa para você ou para mim, fazem por interesse, como crer em alguém que só diz que vai fazer o bem para pessoas ingratas como eu e vocês? Mas Deus é assim. Aquele que te formou torce por você. Aquele Deus que te fez está disponível para mim e para você. É por isso que os escritores da Bíblia, que tinham muito contato, intimidade com Deus, puderam dizer frases de muita confiança. Por exemplo, você deve conhecer o texto de Paulo em Romanos 8:31. Lembra do texto? Ele diz assim, olha, se Deus é por nós, se esse Deus é por nós, quem será contra nós? Será que tem algum poder que pode limitar? Isso é muito interessante eu dizer, porque tem muitas pessoas que limitam o poder e a atuação de Deus. Eu já vi pessoas dizendo assim, Décio, o meu problema é muito grande. A minha dificuldade é gigantesca. Deus não vai conseguir me ajudar. Deus não pode resolver a minha situação. Eu cometi muitos erros. Eu fiz muitas bobagens. É verdade, queridos, que o próprio Deus, quando nos criou e criou esse mundo, deu alguns limites a cada um de nós. Colhemos as consequências dos nossos gestos e atos. Há pessoas, por exemplo, que adquirem doenças por maus hábitos de vida. Deus perdoa, Deus cuida, é verdade. Deus pode, inclusive, curar, e Ele faz isso muitas vezes. E tem pessoas que são curadas de câncer, outras doenças. Mas também Deus permite, muitas vezes, que convivamos com a consequência do nosso erro. Eu fiz algo que não devia, vou pagar esse erro. Mas sabe o que é mais importante do que ter uma doença, um problema? É saber que Deus me perdoou. Que Deus te perdoou. Que Deus te deu a esperança de uma nova vida e uma nova chance. Sabe por quê? Porque Deus me ama e te ama. Você consegue entender o amor de Deus? É muito grande para compreendermos. O próprio apóstolo Paulo, tem um texto conhecido dele, de Efésios 3, 18 e 19, ele diz assim, quem sabe um dia a gente vai poder compreender perfeitamente com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade de conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. E aí, quando você compreender isso, ele termina dizendo assim, e aí vocês vão poder ser cheios da plenitude do Espírito Santo de Deus. Deus se importa comigo e com você. Existem muitas figuras e linguagens, né, na Bíblia que ilustram a proteção de Deus, o cuidado de Deus. Quando eu falo confie em Deus, a Bíblia vai nos dar vários exemplos ou palavras que mostram, né, exemplos na natureza ou construções humanas ou, né, situações e que ilustram como podemos entender a Deus. E nesta manhã eu vou usar duas ilustrações ou duas palavras que a Bíblia apresenta para falar sobre o amor de Deus. A primeira é refúgio e a segunda é fortaleza. E por isso que as fotos de todos os slides, de algum momento vai aparecer esse castelo ou essa fortaleza que eu já conto a história dela. Você deve conhecer esse texto, ele é famoso. Salmos 46, versículo 1 e 2. Conhece? Agora, em outubro, nós completamos 500 anos da Reforma Protestante. Acho que a Igreja Adventista também comemorou, já que a Igreja Adventista se sente parte também, uma continuidade da Reforma de Lutero. Então, em outubro de 2017, 500 anos, né, foi o aniversário da Reforma de Lutero. Eu não sei se você conhece, uma curiosidade, mas a história diz que Lutero, quando leu esses salmos, ou conheceu esse texto, ficou inspirado e, com base em Salmos 46, 1 e 2, ele escreveu o hino, um poema, né? Castelo Forte. Sabia disso? Foi a partir desse verso que é conhecido. O salmista escreveu, Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza. Auxílio sempre presente na adversidade. E continua dizendo, por isso, não temeremos. Ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. O salmista tinha convicção nessas palavras. E a minha pergunta nessa manhã é saber se você crê nessas palavras. Deus é o seu refúgio, Deus é a sua fortaleza. Foi do salmista, foi de Lutero, foi dos pais da igreja. Mas ele pode ser meu e seu também.
Deus é o nosso refúgio. Eu fui no dicionário. Refúgio quer dizer um local tranquilo, que ofereça paz, tranquilidade, sossego. Você pode escolher a palavra que você mais goste. Abrigo. Refúgio é um lugar que você pode ser levado para se livrar de um perigo. Também é sinônimo de um esconderijo, de um amparo, aquilo que serve para proteger ou confortar. Consegue entender agora o salmista dizendo isso? Num mundo tão violento como o nosso, de 2018, que promete ainda coisas ruins para acontecerem, é muito bom eu saber que eu posso ter em quem contar. Se você quiser, e eu quiser, nós podemos em Deus encontrar refúgio. Esse Deus que eu falei no começo, na introdução, poderoso, santo, grandioso, que se importa conosco. Eu posso confiar, eu posso me abrigar, eu posso contar com Deus. Deus é o nosso refúgio. O salmista diz, Deus também é a nossa fortaleza. No dicionário, fortaleza tem dois significados, na verdade, né? Fortaleza é característica dele que é forte, tem a ver com força, vigor, robustez. Mas fortaleza também é um local protegido, fortificado. Protege uma cidade, uma região. Muitas cidades litorâneas do Brasil ainda têm fortes que são construídos ou existem para proteger aquelas cidades, né, a entrada de onde eles estão. Fortaleza lembra, então, algo forte. Lembra algo que traz segurança. Entendem agora o salmista? Porque quando ele escreveu isso há 3.000 anos atrás, eles viviam em cidades rodeadas de muro, fortaleza. E vocês se lembram, ou quando leram história, ou assistem filmes antigos, os inimigos, para poderem invadir uma cidade, só conseguiriam se alguém abrisse o portão. Se ninguém abrisse, eles teriam que derrubar o portão ou um muro. E, normalmente, o nome fortaleza vai lembrar de algo forte, resistente. Você não consegue acessar. Ou para acessar demora muito tempo. Uma técnica que muitos usavam no passado de guerras era cercar a cidade, fazer o chamado cerco. A Bíblia conta algumas histórias assim. E aí não entra, tudo bem, eu não consigo entrar, mas ninguém mais sai. E ficavam meses, às vezes anos, do lado de fora esperando acabar toda a comida, acabar a água, acabar os recursos para poder conseguir invadir. Em outros momentos, outros recursos foram utilizados. Mas a ideia de fortaleza remete a algo muito forte. E se olharmos na Bíblia, no Antigo Testamento, muitos textos, eu arrisco a dizer quase uma centena de textos, vão se referir a Deus ou como refúgio ou como fortaleza. Eu trouxe alguns exemplos nesta manhã de sábado. Por exemplo, e não só em Salmos, tá? Em todo o Antigo Testamento. Naum 1:7 diz que o Senhor é um refúgio em tempos de angústia. Tá? Quem teme o Senhor, diz Provérbios 14, possui uma fortaleza segura e um refúgio para os seus filhos. Tá? Acho que não está funcionando aqui, próximo slide. Tá? Eu vou só passar, eu não sei, você poderia escolher qual Salmos ou qual texto você mais gosta? Salmos 90 diz que o Senhor é o nosso refúgio. Salmos 31 diz que o Senhor se importa conosco, Ele cuida dos seus filhos, e Ele diz que os seus filhos podem ficar escondidos da intriga dos homens e de pessoas más. Isaías 25 diz que Deus é um refúgio para os pobres, para os necessitados. Deus é um abrigo contra a tempestade e sombra contra o calor. Segundo Samuel 22, diz que a palavra do Senhor é genuína e Ele é um escudo para quem se refugia nele. Salmo 7, o salmista diz, Senhor, me salva, em Ti eu me refugio. Próximo slide. Salmo 59, num louvor, é um hino, o salmista diz, Tu és o meu alto refúgio. Salmo 57, o salmista diz, clama ao Deus Altíssimo, e eu sei que Ele vai me proteger, Ele vai cuidar e vai atender seus propósitos. Salmos 9, o Senhor é um refúgio para os oprimidos, é uma torre segura na hora da adversidade. Salmo 118, é meio óbvio isso, mas a gente tem que aprender às vezes, é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. Salmo 71, Senhor, seja a minha rocha de refúgio. Alguém escolheu já seu texto predileto? Senhor é a minha luz, é a minha salvação, de Salmos 27.
De quem eu terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem eu terei medo, então? Quando os homens avançarem maus, né, contra mim, eu tenho quem me defenda. É isso que ele diz. Você pode descansar somente em Deus, você pode ter esperança nele, sabe por quê? Porque ele é a nossa rocha que nos salva. Ele é a torre alta, por isso não seremos abalados, diz Salmos 62. Salmos 31, Senhor, em ti me refugio. Nunca permitas que eu seja humilhado. Senhor, me livra. O Senhor é uma fortaleza poderosa que pode e que quer me salvar. Deus se importa comigo e com você. Do Senhor vem a salvação dos justos. Deus é a fortaleza na hora da adversidade. Você confia nisso? O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Falei Salmos 37 e agora Salmos 18. Eu não quero cansar vocês. Acreditem, muitos outros textos, quase uma centena, vão se referir a Deus como refúgio ou como fortaleza. Eu só quis trazer um pequeno exemplo. Os autores bíblicos e personagens bíblicos não tinham dúvida do poder e da atuação de Deus. A minha pergunta nessa manhã é se nós cremos e acreditamos nisso. Mas eu estou voltando agora nesse slide, no verso que eu usei como principal dessa manhã, no primeiro texto, que eu considero o principal desse tema. O salmista está dizendo que Deus é o nosso refúgio. E agora você entende o que é refúgio? Deus é o nosso abrigo, a nossa proteção. Em Deus estamos seguros. Deus é a nossa fortaleza. Você está protegido quando está com Deus. O inimigo pode tentar te atacar, avançar em você, mas podemos confiar em Deus. E sabe o que é fantástico? Deus se importa comigo e com você nos momentos alegres, felizes. Eu tenho certeza que Deus estava na sua formatura, no seu casamento, no seu batismo. É verdade ou não? Mas o fantástico é que a Bíblia lembra que Deus também está conosco, é nosso refúgio e fortaleza, no momento da adversidade, no momento da dificuldade. É o auxílio sempre presente quando você precisa. É por isso, e essa é a conclusão, a sequência, você não precisa ter o quê? Medo. Você não vai temer, não importa o que aconteça. Me permita usar uma ilustração agora. Uma vez eu tive... Opa, passei demais. Uma vez eu visitei esse local. Eu queria mostrar, não sei quantos aqui já conheceram, acho que eu passei de novo, né? O Castelo de São Jorge é uma construção, ela fica na cidade de Lisboa. É uma construção antiga, histórica e famosa, e turista gosta de ir em lugar turístico, não é isso não? Então as pessoas que vão para lá, têm muitas opções, é um lugar muito bonito, mas essa é uma opção de conhecer. Portugal, vocês estão vendo o mapa aqui ao lado, né, um país pequeno, nós saímos daqui, o Brasil surgiu daqui, mas na metade do país tem a capital Lisboa, e o rio que corta a cidade, deságua no mar, é o Rio Tejo, e bem no estuário do Rio Tejo, onde encontra o Oceano Atlântico, ali tem a entrada, é um lugar importante, estratégico. Imagine que o inimigo, para invadir esse país, nos tempos antigos, hoje seriam com aviões, claro, mas nos tempos antigos, seria um caminho muito interessante, entrar e dar para chegar até na Espanha por esse rio. E é óbvio que num lugar estratégico como esse, na cidade, na colina mais alta foi construída uma fortaleza. E é assim que tem que ser. E essa fortaleza está lá, neste lugar, há muitos séculos, como guardiã daquela entrada. Você consegue imaginar um lugar bonito, né, onde o mar encontra o rio? Foi naquele lugar que Pedro Álvares Cabral saiu para descobrir o Brasil. Foi daquele lugar que outros navegadores saíram também para percorrer o mundo. Foi daquele lugar que a família portuguesa do rei Dom João VI, né, fugindo de Napoleão Bonaparte, também fugiu e veio embora para o Brasil. Enfim, é um lugar estratégico, importante. E nesse local tem esta construção, então, que hoje é um ponto turístico. É um castelo. Todas as fotos anteriores ilustraram quão forte, quão grande ele é, ok? Lá em cima, quando você está lá dentro, existem muitas construções, muitos espaços, muitas praças públicas. E é claro, só voltando mais um, é só simbólico hoje em dia, mas ali ficam os canhões, tudo bem ou não? Esses canhões eram usados como armamento para proteger os invasores. E se você for passear lá, você vai ver e ficar encantado com a história. Muitos povos usaram aquele local para proteger-se de inimigos.
Aquele lugar enfrentou povos que não existem mais. Já viram falar em visigodos, em outros, né, daquela época. O Império Romano passou por lá também, atuou de lá durante quase 1000 anos. Outros povos estiveram lá. E antes de existir Portugal, os árabes invadiram aquele lugar. Essa construção foi feita pelos árabes. E imagine, durante séculos, os árabes morando e atuando ali. Na história diz que quando surgiu o país Portugal, os portugueses conseguiram invadir esse local, e aí começou a ser um local protegido agora, e agora protegia um novo país chamado Portugal. Colocaram o nome de São Jorge, porque São Jorge é o herói, é um soldado, não é isso, né, do tempo dos cruzados, né, da Igreja Católica. Portugal era católico, tirou o nome árabe, colocou o nome católico português, Castelo de São Jorge, e lá já foi casa de príncipes, da monarquia, do clero, enfim, e hoje é um ponto turístico. Mas imagine nesse lugar, lá no alto, protegido, as pessoas que lá estão se sentem dentro de uma fortaleza. Mas eu pensei em trazer essa foto, essa história, porque dá para tirar algumas ilustrações desse local. Por exemplo, a primeira, eu queria compartilhar como é chegar até lá em cima. É um bairro histórico e antigo de Lisboa. E no caminho, para você chegar num lugar aberto, arejado e bonito, você passa por um caminho que é estreito e difícil. E eu acho que eu posso aplicar isso para a nossa experiência e para a nossa vida também. Eu estou dizendo nessa manhã que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Em Deus você não precisa ter medo. Mas eu sei que o caminho, muitas vezes, para estar na igreja, ou estar com Deus, ou a caminhada cristã, pode envolver algumas dificuldades. É claro que para chegar lá em cima, você pode pegar esse bonde característico de lá, tem uma motoneta, sabe? Tipo um triciclo. O tuk-tuk, né, que é chamado lá. Enfim, você tem outras opções, né? Como a terceira idade com artrose é chegar lá em cima. Mas eu, como me achava jovem, eu fiz um caminho muito interessante, que eu recomendo muitos fazerem, que é você subir a pé. Você pode ir a pé, não tem problema nenhum. É só subir algumas centenas de degraus e de escadas. E é interessante, porque o caminho é estreito muitas vezes. Eu não sei se você consegue entender que aqui é uma rua ao lado de uma rua e aqui é outra rua, é uma escada estreita. São sobradinhos, apertados, vielas. A pessoa, imagine você morar numa casa, você sai na janela do segundo andar e dá a mão para o seu vizinho do outro lado, cumprimenta ele de manhã, ok? Imagine o problema de insalubridade, outras questões também, apertado, ok? As pessoas estendem a roupa, então, na janela da casa, né? E você está andando, pode cair lá de cima a água, podem jogar alguma coisa para fora, um papel, ok? Ou outra coisa, pior. E você está andando e você está correndo riscos, né, de estar ali. É um lugar estreito, apertado. E quantas vezes você olha e fala, o meu objetivo é lá, eu quero chegar na fortaleza. Eu quero chegar no lugar seguro. Mas como o caminho é sinuoso e estreito, quantas vezes você pode não perder a direção e falar, e agora? Pelo senso a gente fala, mas não, mas era naquela direção. Só que as construções te impedem de ver o objetivo final. Alguns momentos você consegue, fica mais aberto, e você olha, lá está a torre. É lá que eu tenho que chegar. Fiquei pensando nisso. Para subir até a fortaleza, pode acontecer algumas coisas. O primeiro sentimento que pode acontecer na vida cristã é o chamado desânimo. Alguém já passou por isso? Algumas pessoas começam a achar, isso não é inteligente, tá? Mas assim, é muito difícil seguir a Deus. É muito difícil obedecer a Deus. É muito difícil a caminhada cristã. Quando eu não era cristão, parece que a vida era mais fácil, parece que eu tinha mais liberdades. E quantas pessoas desistem pelo caminho? Talvez aqui nessa igreja você conheça. E nós temos, às vezes, familiares, amigos e parentes que não estão mais na caminhada cristã. Desistiram. E que bobagem, por que desistir? Não é inteligente, eu disse isso, o mundo é muito pior. Mas muitas pessoas desanimam porque olham e não veem um final. Poxa, eu quero tanto crer em Deus, mas Ele não falou comigo. Eu nunca ouvi a voz dEle. Eu não senti ainda o milagre que nem meus irmãos e amigos da igreja sentiram. E às vezes a gente vê isso na igreja, né? Alguém conta que um milagre, uma cura, uma transformação. Fala, mas por que com ele aconteceu e comigo não? Muitas pessoas desanimam do caminho. E sabe o que é pior? Quantas pessoas talvez desistam próximo da chegada? Ele não sabe que na próxima curva chegou e desiste. Vocês já viram uma ilustração, uma charge antiga? 2 pessoas cavocando, né, buscando um tesouro. E uma parou e desistiu, mas faltava tipo 1 metro para chegar
num recinto cheio de ouro, né? Ele desistiu. Tão perto, tão próximo, parou. E quantas pessoas fazem essa bobagem? Caminham na vida cristã por 10 anos, 20 anos, 30 anos, e aí desistem. E você fala, como é que você fez isso? Mas, meus queridos, não deveríamos desistir. Sabe por quê? A vista lá em cima, na fortaleza, compensa. Existem outros motivos. A Bíblia diz que os cuidados desse mundo, as distrações desse mundo, também podem tirar alguém da fé. E você pode também, esse é um outro motivo, não é o desânimo, mas você pode se distrair tanto com a paisagem que pode até desistir de chegar no objetivo final. Já viram pessoas que gostam de viver no mundo? Que gostam de cultivar? Eu gosto tanto do meu emprego, da minha escola. Não vou tomar decisão com Deus agora, eu vou primeiro casar, eu vou primeiro terminar minha faculdade, depois eu assumo um compromisso. Parece que está tão boa a vida, e quando somos mais jovens temos uma certa ilusão. Será que eu preciso mesmo dessas coisas? Meus queridos, a sabedoria diz que deveríamos procurar o Senhor na nossa mocidade, não é isso? Antes que venham os maus dias, mas muitas pessoas fazem diferente. E você pode se distrair. Se você for com uma câmera fotográfica, como eu estava, você pode ficar parando, tirando foto. Tem os azulejos portugueses famosos, tem imagens interessantíssimas, tem muita coisa histórica antiga, tem muitas construções bonitas. E você pode se distrair e nunca chegar no objetivo. Como eu sabia que eu ia falar perto da hora do almoço, eu quero mostrar uma distração. Volta, ela precisa ficar. Sonoplasta, eu não apertei aqui. Você pode passar, de repente, e parar na frente de uma loja de doces portugueses, tudo bem ou não? Porque, claro, como cristão, você não vai se interessar por álcool, drogas, porque isso também tem nos becos e tem nas esquinas. Aí você pode parar e falar assim, eu sei que tem adventista que vai falar assim, açúcar, credo, nessas coisas, nem pensar. Na minha casa não entra isso. Tá? Muito bem, parabéns. Mas você pode ficar ali distraído e pode ficar enroscado, tá? E ter algumas outras distrações. São fotos reais, tá? Não são fotos da internet, não. Tudo bem ou não? São, tá? Tá ok, então? Então, são fotos que aconteceram, tá? São fotos de produtos que estavam na vitrine, não que foram comidos, tá? Ali, mas que estavam na vitrine. Só um ali, né? Que estavam disponíveis. Mas concordo, a distração e muitas coisas bonitas e agradáveis pode tirar você do foco. Mas qual que era o foco mesmo? Sabe qual era o foco? Você chegar lá em cima. Aqui é a parte baixa da cidade e lá em cima fica o castelo, a fortificação. As pessoas podem se distrair e nunca chegar lá em cima. Mas, meus queridos, a mensagem espiritual dessa manhã é que nós temos um Deus em que podemos confiar. Um Deus que pode e vai fazer o melhor por mim ou por você. Vendo essa imagem, eu me lembrei de uma outra história. E é a última história que eu conto nessa manhã. História real. Você pode ver na Wikipédia, quem fala inglês é Wikipedia, é isso, né? Você pode, e os mais antigos aqui podem ver na Barça, sabem, os jovens não sabem o que é isso, Mirador, né? Na enciclopédia, ok? Você pode ver a história de um grande terremoto que aconteceu em Lisboa, em Portugal. Conhece essa história? A Igreja Adventista conhece essa história. Foi um terremoto que aconteceu em 1755. A Igreja Adventista conhece, porque quando estudamos profecias, nós vemos pela história do mundo em que alguns movimentos aconteceriam nos primeiros anos de 1800, tudo bem? As sociedades bíblicas foram abertas no mundo, o evangelho começou a ser pregado na África, na Ásia, ok? Surgimento de vários movimentos, inclusive a Igreja Adventista. E antes disso, alguns sinais aconteceriam. E um dos sinais que identificamos é o terremoto de Lisboa. Ele foi tão forte, queridos, que a Barça, a Mirador, sei lá, ou a Wikipédia, vai contar para você essa história de que foi o maior sismo que até então eles tinham registrado na Europa. Ele aconteceu em Lisboa, no mar, ali pertinho de Portugal. Mas foi sentido no norte da África, na Suécia, e alguns países longes ali da Europa ocidental. E mesmo o continente africano. Imagine um grande temor de terra, que chegou a 9 graus, 9 pontos na escala Richter. Okay? Então, de 8,5 a 9. Quer dizer, algo muito forte e muito intenso, que abalou a cidade de Lisboa. 1755. O dia era 1º de novembro. Você consegue imaginar? 9 horas da manhã. Portugal, até hoje, é um país muito católico. E naquele ano, talvez fosse muito mais católico do que hoje, certo?
O que é dia 1º de novembro de 1755? Os meus irmãos aqui que foram católicos, que dia de que santo? Tem algum santo especial? Na verdade, é o dia de todos os santos. Dia 2 de novembro é finados, tudo bem? E dia 1º de novembro é um feriado católico. Dia de todos os santos. As pessoas estavam nas igrejas, estavam procurando a Deus, estavam rezando. Quem não estava na igreja, por ser um feriado, devia estar dormindo. E imagine a tragédia, um grande terremoto. A história diz que a cidade veio abaixo. Aliás, Portugal hoje é bonita como é, porque houve uma revolução depois daquele terremoto. A cidade de Lisboa foi reconstruída. Tente imaginar 300 mil habitantes. Perto de 90 mil pessoas morreram naquele dia, 1/3 da população. Historiadores dizem que 70% da cidade simplesmente deixou de existir. As casas muito frágeis, de madeira, com o terremoto, desabaram. Imagina as pessoas acordando depois de um tremor de terra, ainda mais naquela época que tinha tanta superstição, crenças, não é isso? Quem não estava debaixo de madeira ou de concreto, de pedra, soterrado, saiu para a rua desesperado, desnorteado. O que está acontecendo? Será que é alguma maldição de Deus? O que está vendo? E eu quero imaginar aqui que algumas pessoas foram para a praia. Porque você está na parte baixa, é bonito ver o rio, a praia, talvez tentar procurar ajuda e orientação. Mas eu também quero especular uma outra coisa nessa história. Eu quero imaginar que algumas pessoas resolveram subir no morro. Sabe para quê? Para tentar enxergar e tentar ver lá de cima o que é que estava acontecendo. Será que o bairro vizinho também foi destruído? Será que eu vou encontrar amigos lá? E talvez algumas pessoas subiram. Mas sabe por que eu estou imaginando isso? Porque agora nós sabemos, os estudantes sabem mais do que eu, depois que há um grande terremoto no mar, porque o terremoto aconteceu no mar, né, e foi sentido na terra. O que acontece depois do terremoto? Hoje nós sabemos que é o tsunami. Aliás, a minha filha sabe, de 10 anos, e outras crianças. Uma vez a gente conversando sobre esse assunto na praia, confesso que eu fiquei assustado. Fiquei com medo, né? Já viram criança contando essas histórias? Não. Olha, se o mar recuar, todo mundo aqui sabe disso, né ou não? Se estiver na praia, as ondas forem embora, o que você tem que fazer? Correr, gente, e orar, né? Mas correr. Correr e orar, e correr e orar, ao contrário, ok? Porque alguma coisa muito ruim e feia vai acontecer. Os historiadores dizem que as ondas atingiram 20 metros de altura. Consegue imaginar isso? 20 metros? As ondas vieram. Então, que tragédia. A cidade destruída pelo terremoto, incêndios em todo lugar. E daqui a alguns minutos, o mar recua. E daqui a pouco, uma grande onda vem e varre toda a cidade. A cidade foi destruída. A história diz que o palácio do rei de Portugal foi destruído. A biblioteca de Lisboa foi destruída. Documentos históricos, como, por exemplo, cartas de Vasco da Gama, foi um navegador português que veio para cá. Outros documentos históricos sumiram, desapareceram, a água destruiu. Não existem mais, a história perdeu isso. Portugal, Lisboa foi destruída. Mas pensa comigo, olha aqui. Essa aqui é a cidade nova, essa foto é recente. Foi toda a cidade destruída? Sabe onde eu quero chegar? Teve um lugar que não foi destruído. Aonde não foi destruído? Meus queridos, a onda varreu toda a parte baixa. Mas quem estava lá em cima na fortaleza? Na verdade, viu a cidade sendo destruída, mas lá não foi atingido. Consegue entender a ilustração? O salmista diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Por isso nós não temeremos. Quando eu estou em Deus, eu estou seguro. Eu acredito nisso, queridos. Eu consigo fazer uma outra aplicação desse verso, desse texto. Imagine que você estivesse na fortaleza naquele dia. Quem estava lá em cima, sofreu ou não sofreu o impacto do terremoto? Sofreu. A terra tremeu debaixo do pé. Quem estava lá em cima sentiu medo. Quem estava lá em cima também chorou e se angustiou. Eu quero dizer que quando estamos com Deus, passamos por provações, dificuldades. Passamos por momentos de angústia. Mas sabe a grande e boa notícia? É que se Deus permitir, estaremos seguros. Porque nós estamos na fortaleza. Eu consigo entender esse verso agora. E o salmista diz: ainda que a terra trema, pode ter qualquer terremoto, ainda que os montes afundem no coração do mar, eu queria entender isso com um grande maremoto, que todo o redor possa estar sendo destruído, eu não preciso ter medo, porque Deus está comigo. Você acredita nisso? Quando você chega lá em cima,
Você pode contemplar de um lado a cidade, é uma vista muito bonita. E do outro lado você vê o mar, você vê o oceano. Eu queria tirar uma última aplicação disso para terminar a mensagem. Lembra que eu falei que o caminho era difícil para subir? E às vezes a gente olhava aquele sobradão alto, difícil, aquela escada íngreme. E as dificuldades podem, inclusive, fazer alguns desanimarem e ficarem para trás. Quando você está lá em cima, você olha para aquelas mesmas ruas e caminho que você passou. Você olha para os mesmos prédios. E quando você olha de cima para baixo, como que são os prédios, queridos? Não são tão pequenos. Não são até insignificantes. Sabe que aplicação eu quero fazer com isso? O problema diminuiu. O problema deixou de existir. Para ser bem sincero, ele continua do mesmo tamanho. Sabe o que mudou agora? A perspectiva. Porque antes eu não conseguia enxergar. Eu estava andando num lugar apertado, cheio de paredes dos dois lados. Eu não sabia exatamente o caminho e não sabia realmente se valia a pena. Eu não sabia quão difícil mais seria. Mas quando você chega lá em cima, a vista é tão bonita e tão agradável, que quando você olha para baixo, fala assim, poxa vida, se eu soubesse, eu tinha vindo mais rápido. Se eu soubesse, eu tinha vindo primeiro. Se eu soubesse, eu tinha me antecipado. Porque quando eu olho agora de cima, lá para baixo, eu vejo que os problemas são os mesmos. Mas agora a perspectiva diferente, Celso, faz eu olhar e falar, peraí, eu achava que era o fim do mundo. Eu achava que não tinha mais saída para mim. Mas Deus providenciou um meio de escape. Essa é a última mensagem da manhã. É que era um pôr do sol, começo da noite naquele lugar. Eu fiquei lá olhando, esperando. E aí você consegue olhar ali a estuário do Rio Tejo, não é isso? A cidade, o rio. Ali na frente está o Oceano Atlântico, uma cena muito bonita. Você vê o sol se pondo. E ali em cima, dentre outras coisas, você pode contemplar a criação de Deus. Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza. Deus ajudou a minha vida e a minha família. E eu sei que Ele pode e quer ser o seu refúgio e a sua fortaleza. Você confia nisso? Você acredita nisso? Será que o nosso Deus não pode resolver os nossos problemas e dificuldades? Por isso eu resolvi trazer essa mensagem nessa manhã. No primeiro sábado de 2018. Por que não começar um novo plano, um capítulo com Deus? Senhor Deus, se eu fui descrente até agora, por favor, que a partir de agora, o Senhor possa me dar uma nova perspectiva. De eu saber que eu não tenho nenhuma segurança fora da companhia tua. E que contigo a vida pode ser melhor. O mundo vai ser assolado por muitos problemas esse ano. Nós temos problemas de corrupção na economia, nós temos eleição presidencial com candidatos muito complicados e suspeitos, todos eles. Né? A tendência sempre são notícias negativas, ainda temos desemprego, problemas financeiros. Por isso, meus queridos, o mais inteligente seria hoje tomarmos decisão, Senhor Deus, eu quero depender minha vida totalmente nas tuas mãos. Eu quero estar contigo. Como apelo nessa manhã, eu queria te convidar a cantar uma música. Eles vão projetar. É conhecida da igreja. A música toda é baseada nesse verso, né, de Salmos 46, 1 e 2. Diz que Deus é o nosso refúgio, Deus cuida de nós. Ao cantar, toma essa decisão com o Senhor. Senhor Deus, atua na minha vida e seja, Senhor Deus, o meu protetor, aquele que se importa comigo e resolve meus problemas. Assim que eles começarem a cantar, vamos colocar em pé. E vamos juntos falar com Deus e pedir para Ele, Senhor Deus, atua na minha vida. Protege os meus planos nesse ano de 2018.
manhã estudamos um texto tão simples, ó Pai, mas que tem uma mensagem profunda para a nossa reflexão. Queremos nessa manhã tomar uma decisão, pelo que cantamos também, de confiar em Ti, ó Pai. Não sabemos o que está diante de nós ao longo deste ano. Existem muitas notícias ruins. Talvez alguns estejam aqui passando necessidades e problemas financeiros, problemas de saúde, problemas familiares. O Senhor conhece as nossas necessidades, ó Pai. Por isso queremos aproveitar a oportunidade de estarmos na Tua casa e humildemente pedirmos, Senhor Deus, atue na nossa vida. Queremos, Senhor Deus, que o Senhor seja o motivo, a razão do nosso viver neste ano. Queremos confiar em Ti, ó Pai. Queremos que o Senhor seja o nosso local de refúgio, que o Senhor seja o nosso local de proteção e que possamos, Senhor Deus, amparados por Ti, possamos enfrentar as dificuldades desse ano, vencer os problemas e, por que não, Senhor Deus, ter tantos motivos no final do ano para agradecer o que aconteceu ao longo desse ano. Perdoa os nossos pecados. Abençoe, Senhor Deus, os nossos planos. E ao nos conduzir agora para a nossa casa, os nossos lares, o Senhor possa nos dar a certeza de que estará conosco a cada um aqui. Pedimos, Senhor Deus, e agradecemos as Tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém.